Antes de começar esse vídeo, eu quero fazer uma diferenciação. Eu quero explicar a diferença de quando eu falo faca japonesa para faca artesanal japonesa. E, em geral, quando eu me refiro a faca japonesa, a gente está falando das facas tradicionais e artesanais japonesas. Quando eu falo de marcas japonesas, aí eu tô falando de facas fabricadas no Japão. A gente tem que entender a diferença e que esses termos são meio parecidos e podem gerar uma certa confusão. Mas aqui eu vou estar transitando entre esses dois termos aí. Então, facas japonesas e marcas japonesas. Mas vamos lá! O que eu quero dizer quando eu falo não compre facas japonesas? A gente sabe que o Japão tem uma excelente tradição em cutelaria. Porém, a gente sabe também que o Japão tem mania de trazer sempre o tradicional e aquilo que funcionou. E quando eu digo mania, eu não tô falando no sentido negativo, eu tô falando no sentido positivo. O japonês olha para aquilo que funcionou e diz assim: se funcionou desse jeito por tanto tempo, para que eu vou mudar? Isso é respeitável, é louvável, e os japoneses faziam as espadas samurais, as famosas katanas, de algumas formas específicas, mas aqui eu quero falar de uma que é a mais popular, que é o sanmai. Como que eles faziam? Quando eu faço uma faca e coloco um aço mole nas laterais e um aço duro aqui no núcleo, eu economizo o aço duro, certo? Porque ao invés da faca inteira ser feita de aço duro, uma parte dela só, que é o fio, é feita de aço duro. Isso aqui gera mais resistência na faca, porque o aço duro também é quebradiço. O aço mole serve de amortecedor. E eles faziam as espadas assim para elas terem maior durabilidade e melhor afiação. Beleza, isso funcionou muito bem. E o polo, que é Seki, né, na província de Gifu, lá no Japão, de fabricação de espadas, hoje é o polo de fabricação de facas para cozinha. Essa província no Japão virou uma das maiores distribuidoras de facas do mundo. Então, vamos lá. O japonês tradicionalmente fazia as espadas assim, nessa maneira de trabalhar chamada sanmai, ou seja, com 3 camadas de aço, ichi, ni, san, 1, 2 e 3 em japonês. E isso funcionava muito bem, isso funcionou para as espadas e funciona para algumas facas. Só que isso encarece o processo e tem mais uma questão. O aço que o japonês usa sempre é aço carbono. E alguns tipos de aços fabricados no Japão, feitos no Japão, da forma tradicional japonesa. E aí vem o que eu posso chamar de um problema para a maioria das pessoas. Como vocês sabem, o aço carbono ele reage mais com o ambiente e ele oxida com maior facilidade. Oxidando com maior facilidade, você tem que a todo momento primeiro, besuntando a faca de óleo, justamente para que ela não reaja com o ambiente e não oxide. E, além disso, quando ela oxidar, você tem que passar uma borrachinha de ferrugem. Até tem um vídeo no canal sobre como remover ferrugem. Mas pensa, quando se cozinha com uma faca dessas, você, em geral, molha e molhou, deixou alguns minutinhos, ela já começa a reagir. Se você não secar direito, ela vai oxidar e pode danificar a faca. Sobre a afiação, não vou dizer que a afiação costuma dar mais trabalho, mas nos formatos tradicionais japoneses, ou seja, Yanagiba, Deba, Nakiri, Santoku, enfim, e principalmente nas que tem fio de um lado só, se você não for um pouco mais experiente na afiação, você pode estragar o fio da sua faca. Então, faca japonesa não é para todo mundo, porque ela tende a oxidar com maior facilidade, ela custa bem mais caro. Aí eu tô dizendo, as facas artesanais japonesas, elas podem ter valores, assim, uma faca custa 20 mil reais. Por quê? Você tá comprando a tradição, a história e o momento daquele artesão. Então você não tá comprando só uma faca, você tá comprando uma obra de arte cortante, vamos dizer assim. O que é importante? Entender que não é bom ou ruim, mas é adequado ou inadequado para cada um. Existem pessoas que só usam no seu trabalho facas japonesas. Imagina, os japoneses tradicionais, eles têm basicamente uma faca para cada ingrediente. Eles têm uma outra visão sobre o que é cozinhar. Eles são bem metódicos. Principalmente, o cuidado que eles têm, a forma de cozinhar que eles aprendem é outra, E aí o aço carbono funciona muito bem. Por quê? A pessoa vai estar ali cuidando certinho. Agora, para você que quer simplesmente uma faca boa, uma faca artesanal japonesa talvez não seja o momento. Sem falar que existe um hype, essa palavra tá na moda, mas existe um hype, existe um buchicho por detrás das facas japonesas. E às vezes você não sabe se é o hype mesmo ou se de fato vale a pena comprar aquele produto.
E aí vem a grande solução, que é o que eu quero chamar de enorme solução e que eu costumo chamar, e já chamei em outros momentos, o melhor dos dois mundos. Quando você tem uma faca tradicional japonesa, você está comprando esmero, o cuidado, a boa seleção de materiais, a afiação manual. E aí algumas empresas foram inteligentes, elas aliaram, elas pegaram o melhor disso, elas pegaram o melhor da tradição japonesa com o melhor da indústria, que é você, por exemplo, usar aço inoxidável, que aí ele não vai ter todo aquele trabalho, toda aquela parte chata, ela vai embora e você fica com apenas a parte boa. Então você tem o melhor da indústria, que é a produção em série, que vai fazer com que a faca não chegue na prateleira muito cara, e você vai ter o melhor do artesão, que é você conseguir ter esse esmero, esse cuidado. Em linhas gerais, eu recomendo que se você quer uma faca boa para o seu dia a dia e não quer ter tanto trabalho, vá em marcas japonesas como Miyabi, Global, Tojiro, Shun, Emikusta. E se você quer uma obra de arte cortante e está disposto a ter esse cuidado e esse carinho pelas facas e essa compreensão, esse nível de conhecimento, aí pode ir claramente e tranquilamente para as facas artesanais japonesas. Se você gostou desse vídeo, se lembra de usar os comentários para qualquer dúvida, e eu quero falar para você sobre o curso prático de afiação. Você acessa cursopratico.afiação.org e recebe o melhor conteúdo sobre afiação, o melhor curso de afiação de facas do Brasil. É isso, tamo junto, é só o começo e fiquem com Deus. Esse vídeo é um oferecimento do Rei da Cutelaria, a maior e melhor loja do Brasil de facas, canivetes, tesouras, utensílios para cozinha e muito mais. São mais de 7.000 itens à sua disposição em www.reidacutelaria.com.br. Usa o cupom que tá aparecendo aqui na tela e corre pro nosso site para fazer a sua compra. São marcas nacionais como Tramontina, Mundial e marcas importadas como Zwilling, Wusthof, Lederman, Victorinox e muito mais.